Fala pessoal, Olavo de Carvalho costuma dizer uma coisa interessante. Ele diz que os comunistas têm uma mania recorrente. Eles sempre contam o que eles irão fazer. E não apenas contam, eles sempre deixam seus planos muito bem escritos para quem quiser ler. Então, em 1848, se eu não estou enganado, no Manifesto Comunista, o menino de recados Karl Marx, ele afirmou que para estabelecer o comunismo no mundo, a gente deveria antes estabelecer o socialismo por meio de uma ditadura do proletariado. Está lá no Manifesto Comunista. Para que essa ditadura seja possível, a gente tem que realizar antes três coisas. Primeiro, a abolição de todos os direitos à propriedade privada. Segundo, a dissolução da unidade familiar. E terceiro, a destruição da religião, que Marx chamava de o ópio do povo. Segundo Karl Marx, quando esses três objetivos fossem alcançados em todas as nações do mundo, o Estado socialista absoluto que estaria instalado, ele simplesmente desapareceria no nada, dando lugar ao tão sonhado comunismo. E nesse comunismo a gente não precisaria de governo algum. Todo mundo viveria em paz e feliz para sempre. Mas presta atenção, para poder chegar nesse paraíso comunista, a gente teria que passar pelo pântano da ditadura socialista. Até o Karl Marx admitiu isso aí. A pegadinha aqui é que o socialismo não é o caminho para o comunismo. Nunca foi. O comunismo prometido, ele é como aquela cenoura na frente do cavalo, para fazer o cavalo andar. Esse comunismo prometido, ele é só a isca para tornar legítimo o estabelecimento de uma ditadura socialista, que inicialmente, para facilitar ela de ser engolida pela opinião pública, é vendida sob a camuflagem de ser só uma ditadura temporária, uma coisa que vai passar, coisa que as ditaduras jamais tiveram a intenção de fazer. Então, entende, o programa da hegemonia dos comunistas, ele não consiste em estabelecer o comunismo, ele consiste em estabelecer a ditadura socialista. Acompanhe comunistas, ouça palestras de comunistas, leia livros de comunistas e tudo que você vai ver lá sempre diz respeito ao socialismo. Tudo sempre diz respeito sobre como conquistar a hegemonia para instalar a ditadura socialista. Nenhum autor comunista fala sobre comunismo. Eles falam sobre socialismo, sobre a ditadura socialista. O socialismo tem início quando o governo começa a controlar a cultura, a educação e a comunicação. Na sequência, o programa do socialismo-comunismo, ele avança um pouquinho mais, se apoderando lá dos meios básicos de produção e da distribuição de bens e serviços. No último estágio, o programa da hegemonia socialista, ele vai passar a desarmar o povo e atacar a propriedade privada, a família, as tradições, a moralidade e a religião, exatamente como Marx sugeriu. O Brasil vem sendo socializado segundo esse programa há décadas. Na verdade, o mundo todo vem sendo, até mesmo os Estados Unidos. E esse processo, esse programa e a execução dessa hegemonia é exatamente o que a gente dá o nome de nova ordem mundial, de NOM. Para que o programa da NOM saia do papel e se torne uma realidade, é preciso que essa hegemonia consiga implantar uma boa dose de medo e passividade no povo. Porque através do medo no falar e na passividade no agir, é que a gente termina permitindo que essa ditadura socialista se estabeleça. Uma parte importante, então, do programa da hegemonia consiste em modificar o ambiente de um país, tornando esse ambiente ideal para que a ditadura socialista germine nele.
E esse afofamento da terra, essa fertilização da terra, ele é obtido concentrando ao máximo o governo nos cargos mais altos do poder executivo. Porque você precisa concentrar a força. Isso é imprescindível. É a concentração da força que torna a ditadura inevitável. No final das contas, quem controlar a cadeira da presidência da República acaba controlando a nação inteira. Quem controlar a cadeira do presidente da República vai controlar tudo: indústria, comércio, finanças, sistema de educação, sistema de transporte, recursos naturais. Quem controlar essa cadeira vai ter garantido um monopólio mais do que suficiente e poder mais do que suficiente para esmagar toda e qualquer concorrência. Por isso que quanto mais a gente se desloca para a esquerda no espectro político, na direção e para dentro da ditadura socialista, mais o poder vai sendo centralizado no ramo executivo do governo federal. Isso faz parte, isso não é um acaso, isso faz parte da programação da hegemonia socialista comunista. Como que você concentra o poder no presidente, na cadeira, em um setor só do governo federal? Isso é muito simples de fazer. Os jogadores riquíssimos usam de seu dinheiro e influência para promover mudanças na legislação que tornem imprescindíveis garantias federais para a existência e funcionamento de outras entidades. A concentração de impostos, os financiamentos discricionários, isso tudo é utilizado como isca, mas o anzol mesmo é manter o povo sob o controle do governo federal. Quanto maior o controle do governo federal, mais próximo a gente está de conseguir estabelecer a ditadura socialista. Outra parte importante para que esse programa conquiste a hegemonia é esquentar o ambiente político e psicológico até que as pessoas exijam uma intervenção de um poder sobre os demais. Depois que o caos e o desespero estiverem espalhados, a população vai começar a exigir que o presidente ou as forças armadas ou algum grupo revolucionário cancele tudo. Cancele as eleições, o parlamento, o Supremo Tribunal Federal. E depois que essas instituições forem fechadas, ficou fácil para concentrar o poder de uma vez por todas em uma única figura. Na sequência, agora que a gente tem essa figura com todo o poder do mundo, os socialistas, em nome da preservação da vontade do povo, eles vão usurpar o local dessa chefia, eles vão usurpar a chefia do poder executivo, porque agora essa chefia se encontra no formato exato para que eles sigam em frente com o plano de estabelecer a ditadura socialista. É por isso que quando os brasileiros protestam exigindo alguma forma de intervenção drástica para resolver as coisas, seja essa intervenção por meio dos militares ou do próprio presidente da República, na verdade, quando eles fazem isso, eles estão agindo como marionetes, eles estão obedecendo à programação da hegemonia cultural que foi embutida na cabeça deles pelos comunistas. Quando a gente perde a paciência e sai por aí pedindo alguma intervenção, a gente está trabalhando a favor do programa que visa o estabelecimento da ditadura socialista. Os efeitos da programação cultural dessa hegemonia na sua mente, esse efeito pode ser descrito de uma maneira bem simples. Existem duas formas de prender uma pessoa. Uma forma é colocar essa pessoa numa prisão, onde ela vai ver as paredes, os muros, os guardas, as barras de ferro. Outra maneira é aprisionar essa pessoa numa cela onde ela não consegue ver coisa alguma disso e pensa que é livre. A programação da hegemonia cultural é exatamente essa segunda forma de prisão. Você pensa que está livre, mas na verdade você está aprisionado nas fronteiras e nos condicionamentos daquilo que te ensinaram a pensar. Então, como se você fosse um soldado muito bem treinado, mas igualmente doutrinado pelas mentiras que te contaram, você acha
que está lutando a favor de um lado, fazendo uma determinada coisa, quando na verdade você está lutando contra aquele lado e a favor do inimigo. Uma vez embutida essa programação da hegemonia socialista comunista na sua cabeça, a execução dela está prontinha para ser tirada do forno e colocada em prática. E é sobre como essa execução ocorre que a gente vai conversar na próxima aula. Um abraço, pessoal, e até lá!